Momento do Discipulado. Sem discipulado, o ímpeto evangelístico acaba na geração seguinte. Nós vivemos uma época em que, em muitos lugares do mundo, essa época já é chamada de época pós-cristã. O mundo já se bandeou para o lado do inimigo, e o exemplo mais típico é a Europa. A Europa, que já foi muito cristianizada no passado, hoje é um exemplo de materialismo, de ceticismo e rejeição completa ao cristianismo. Para não dizer completa, o que poderia ser encaixado como exceção talvez seja 1 a 2% da população que possa se dizer cristã e que ainda quer o Senhor. A esmagadora maioria da população da Europa já rejeita o cristianismo, aceita qualquer outra coisa, rejeita por completo o cristianismo. Em outros lugares do mundo, a situação vai caminhando nessa mesma direção. Nós vivemos uma época em que o ímpeto missionário de 2 séculos atrás acabou. Até um século atrás, praticamente esse ímpeto acabou. Não existe mais um impulso para missões, e os poucos missionários que vão não conseguem muito, não são muito apoiados. Nós vivemos uma época em que nas cidades as igrejas não evangelizam nem à sua volta. O ambiente à volta das igrejas não é evangelizado. Os cristãos vão lá se trancarem para reuniões fechadas e eles não dão testemunho. E isso é muito triste. Eles deveriam se reunir para edificação, se fortalecer, mas saírem para cumprir o ID de Jesus. Mas isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque está ocorrendo em nosso tempo o que aconteceu na época de Josué, a época da conquista. A Bíblia diz que naquela época Josué completou a sua obra e liderou o povo a todas as grandes conquistas e, por fim, ele se recolheu à sua propriedade, já bem velho, e todo o povo foi despedido, cada um para a sua herança, para tomar posse da terra que lhes coube. Na maior parte desses lugares havia inimigos de outros povos, e eles teriam que lutar para tomar posse de seus territórios. Mas quando eles fizeram isso, ainda havia na geração seguinte de Josué um pouco de ânimo, disposição e obediência a Deus. Então o texto diz em Juízes 2:7 que o povo de Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e nos dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor. Mas depois que aquela geração foi congregada a seus pais, expressão para dizer que toda aquela geração morreu, uma outra geração se levantou que não conhecia o Senhor, nem as obras que Deus fizera. Interessante, a Bíblia estava sendo escrita, mas não havia imprensa, ela não era divulgada. A maioria das pessoas não sabia ler. Praticamente ninguém mais de Israel conhecia nada da Bíblia. Ou seja, os pais não contaram oralmente para os filhos as grandes obras de Deus. Não havia coisas escritas e ninguém lia também. Então, o povo ficou sem saber o que Deus tinha feito no passado. E aquela geração foi criada totalmente longe de Deus. E
eles se afastaram por completo. E mais adiante o texto diz que eles não obedeceram nem aos juízes que Deus tinha levantado. E mesmo os juízes exortando o povo a se voltar para Deus, depois que o juiz morria, eles se afastavam por completo do Senhor. E assim, aquela história se repete em nossos dias também. Existem igrejas que foram famosas no passado, que hoje estão vazias ou fechadas. A Europa é um palco de templos que outrora estavam cheios de pessoas buscando a Deus e hoje são transformados em boate, clubes, albergues, hotéis e restaurantes, enfim. Aqueles templos ficaram vazios porque o povo não foi discipulado, o povo não foi fortalecido, edificado. Por quê? Então eu queria trazer esse porquê. Os pastores se envaideceram, os pastores massificaram seu relacionamento. Eu vou citar exemplos. Que pastor que prefere pregar para 20 pessoas, ele pode pregar para 200 ou 2.000, ele vai largar as 20 aqui ou 200 por causa das 2.000 pessoas. Ele vai se sentir muito mais importante, mais famoso, vai viralizar. Um pastor que prega para 2.000 pessoas é um outro nível, um outro padrão. Não é assim hoje em dia? Um cantor, por que ele vai cantar numa igrejinha com 20 pessoas se ele pode cantar para 2.000 pessoas? Ele vai preferir as 2.000, novo palco, grande auditório, ele é o tal, ele é o grande. Pois é, a massificação é mais ou menos isto, e é um estrago no meio do evangelho, porque em 2.000 pessoas, nenhuma ali se sente alguém. Aquilo é um número na multidão que vai desestimular cada uma delas a fazer qualquer outra coisa, a não ser voltar ali para assistir mais reuniões. E isso vicia as pessoas que estão assistindo reuniões massificadas, não traz nenhuma responsabilização, nenhum estímulo, nenhum apoio para elas viverem o evangelho dentro do lar. Não, a massificação é o mal, eu entendo assim, da igreja em nossos dias. A massificação joga por terra tudo que Jesus fez, o discipulado que ele mandou fazer, a leitura da Bíblia, consagração, santificação, tudo perde o valor, porque a única coisa que as pessoas querem, que os líderes também desejam, é se apresentar em grandes auditórios e dirigir grandes reuniões e pregar para muitas pessoas. Mas pregar coisas que agradam a essas pessoas, não o que Jesus manda. E assim, essa massificação é um estrago para o evangelho, porque as pessoas que estão ali assistindo não são capazes de evangelizar sequer uma pessoa. Eles não conhecem a Bíblia para ensinar para seus filhos. Eles não vivem a vida cristã no lar. A igreja não exige. A única coisa que a igreja exige é que eles vão lá de vez em quando assistir mais reunião. A massificação está estragando a igreja, mas nós temos o alerta do passado. Isso não é igreja, isso é religião de ajuntamento. Fuja dessa Babilônia, meu irmão, minha irmã, enquanto é tempo para você buscar o Senhor e junto com irmãos que querem se santificar também, você agradar a Deus. Entenda isto, esse estrago que a falta de discipulado faz, e o evangelho está esmorecendo no mundo todo, o cristianismo está andando para trás no mundo todo, e essa é uma das causas.